pessoal, nessa nossa terceira aula, a gente finalmente vai tocar o didgeridoo. Se vocês não têm um, vocês podem pegar um pedaço de cano que seja igual esse. A minha recomendação é quando vocês fazem com cano, não precisa passar ele do igual eu fiz esse daqui para virar um cano de água. Mas ó, se vocês quiserem olhar esse modelo, ele é muito legal. Eu apelidei de digerifone. Vocês podem tentar reproduzir uma coisa parecida ou podem fazer reto, não precisam fazer com as curvas. Só de vocês usarem essas reduções aqui, ó. Vou até falar pra vocês, aqui é um cano de 32 milímetros. Depois, pessoal, vocês podem até estar fazendo ele. Esse aqui é um cano de 32 milímetros. Depois ele vai ter uma redução para um cano de 50 de água. Tem uma parte que é mais difícil, que você tem que alargar esse cano para encaixar num cano de 50 de água. Então é um 50 de esgoto, de água e um 50 de esgoto. Então essa parte é a mais difícil de fazer, ele ficar com pressão e ele não fica caindo, né? Então vocês têm que alargar um pouquinho esse cano. Vocês pegam alguma madeira ou alguma coisa mais larga, esquenta, faz ele ficar largo. Provavelmente ele vai ficar muito mais largo do que o cano, não vai entrar. E aí depois você esquenta de novo só para encaixar e tira, porque ele tem uma mania de diminuir um pouquinho quando ele esfria, né? Então ele fica frouxo de novo. Então vocês têm que ter esse jogo de cintura. Depois aqui, mesmo se vocês não quiserem fazer a curva, vocês vão usar uma redução de 50 para 75, mais um pedacinho de cano 75, depois uma redução de 75 para 100. Eu termino esse aqui com uma redução de 100. Pode colocar também aqui um bocal no final, se vocês quiserem, quando é reto, né? Quando é um instrumento comprido, uma redução de 150 de 100 para 150. Mas eu não faço muita questão. Meu didgeridoo ali em particular, que eu uso tem por uma questão estética, mas não faz diferença muito no som, não. Agora, uma coisa que é legal vocês estarem sempre atentos é que essa primeira peça, ela meio que vai falar a afinação do instrumento. Vocês não precisam no começo querer fazer um tuts afinado, uns drones. O importante é o drone. Então vocês vão fazer o quê? Vocês fazem essa peça um pouquinho maior. E aí depois, quando vocês terminam o didgeridoo de vocês, vocês vão lá pegar um afinador, vão ver que tom que tá, que nota que tá dando. E aí, se tiver certinho, beleza. Se você precisa deixar mais grave, aí você vai ter que emendar mais cano, é pior. Então vocês conseguem fazer aí cortando para deixar mais agudo. Então, se vocês quiserem um didgeridoo, por exemplo, em dó, já saibam que vocês vão ter que fazer um didgeridoo maior do que esse meu, que é em ré. Então, assim por diante, entendeu? Se vocês querem um em Fá, que é muito mais agudo, vocês vão ter que fazer ele bem menorzinho. Provavelmente, em vez desse tamanho todo aqui, ó, o didgeridoo ficaria a curva aqui, e essa peça, em vez desse tamanho todo, ela seria um pouco menor. Então, vocês vão ter que ir descobrindo como faz isso. Mas a gente não tá aqui para ensinar a fazer didgeridoo, é só para caso vocês queiram fazer um didgeridoo, né? Eu recomendaria só pegar um cano de 32, uma redução para um de 50, e esse de 50 já dá para fazer um didgeridoo muito legal. Pode ser até com cano de esgoto, só que aí é difícil encontrar um bocal de 32 que fique confortável. A gente acaba usando de 40, mas eu acho muito grande. Então minha recomendação é usar o cano de água mesmo, de 32 para 50, tá bom? Então vocês podem fazer com um tamanho aí de 1,50m, 1,70m. Dá para vocês fazerem ele nesse meio solto, para vocês não terem que ficar toda vez, né, com didgeridoo de 1,70m, poderem desmontar ele no meio. Fique ao critério de vocês. Vamos agora para a nossa parte de entender a respiração e colocar no didgeridoo, que é o objetivo dessa aula. Eu fiquei falando aqui de como fazer o instrumento, porque, pô, se vocês não têm um instrumento, como vocês vão tocar no instrumento, né? Então é legal também ter falado isso. Não estava no cronograma da aula, não. O primeiro ponto que eu acho que é legal vocês estarem entendendo e aprendendo a fazer seria um pouquinho a gente pegar, ó. Vou fazer virado para esse lado aqui, acho que vai ficar melhor aqui esteticamente. A gente vai pegar o quê? A gente vai encostar a boca e vai fazer qualquer som. Tem o drone, que é a nota principal que é mais grave, ó. Tem os tuts. E aí a gente não quer fazer os tuts nesse primeiro momento, a gente só quer fazer o drone. Então tem um costume da gente fazer um som meio... ficar meio apertado demais o lábio. A gente tem que encontrar um termo que a gente consiga fazer isso aqui, ó. Uma coisa muito importante nesse começo, mesmo que vocês não consigam fazer a respiração, é vocês perceberem que vocês podem apertar a boca sem apertar, tipo assim, vocês vão deixar ela mais rígida sem apertar a boca. Não sei explicar assim, mas imagine que alguém tá querendo enfiar alguma coisa na sua boca. Você deixa a boca rígida, mas você não diminui espaço dentro dela, você não aperta a boca necessariamente, só deixa a boca dura, sabe? Então, quando você faz isso, você faz ter mais pressão e você gasta menos ar. Então, ó, vou deixar minha boca bem frouxa aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Agora se eu aperto um pouco, ó, eu já consigo guardar muito mais ar. Se eu apertar muito mais, ó, e eu ainda não tô fazendo tuts, porque o tuts eu aperto o lábio, ó.
Eu vou fazer aqui, ó. Isso seria um tut, né? Então, aí nessa etapa da gente conseguir dominar a boca, o tuts é uma coisa muito mais apertada, ó. O grave. E aí eu posso ter uma mescla muito frouxa, ó. E apertando, ó. Quanto mais apertado que eu falo deixar rígida a boca, mais eu vou conseguir guardar ar, mais eu vou economizar ar. Você vai gastar um pouco mais para fazer força, você vai gastar um pouquinho mais de pressão na boca, até a gente entender, dominar isso, demora um tempo, não queiram fazer isso no primeiro dia, é uma coisa que só com a prática, mas vocês vão conseguir, assim, uma dica que eu dou para vocês, é ver quanto tempo vocês conseguem fazer no começo, assim, fazendo no digeridu. Vamos começar no digeridu para ficar mais fácil. Aqui eu só quis exemplificar para vocês verem minha boca, né, ouvirem o som como é diferente. Mas ó, no digeridu fazer a boca bem frouxona, olha quanto tempo eu vou ficar. Acabou meu ar. Se eu apertar a boca medianamente, eu acredito que eu vou ficar uns 20 segundos. Eu não vou ficar uns 20 segundos, mas eu acho que fica uns 20, 30 segundos. Se eu fizer com a minha boca muito rígida, com a pressão certa, que eu economizo muito ar, eu consigo ficar mais de um minuto. Ó, vou fazer só pra vocês ouvirem o som. E aí eu conseguiria ficar muito tempo aqui fazendo. Eu não vou fazer isso porque não quero ficar 3 minutos do vídeo só mostrando esses tempos que eu aguento ficar. Então, é só pra vocês perceberem como ficou mais limpo o som, como ficou mais nítido, e ele é muito melhor pra mim que tô tocando, que eu gasto muito menos ar. Então, uma coisa que vocês vão ter que começar a perceber essas 3 etapas, da boca frouxa, da boca mediana e pra boca mais rígida, e conseguir evolucionando e fazer quando vocês quiserem elas, igual eu fiz pra vocês. Porque tem hora que você quer fazer a boca mais frouxa. Tem hora que você quer fazer um som um pouco mais tranquilo. Tem hora que você precisa fazer a boca mais rígida. Porque senão você não vai conseguir nem fazer as técnicas de respiração que você precisa para manter o fluxo de ar. Se você tiver com a boca muito relaxada, vai acabar seu ar em 2 minutos. Ou de diridus. Tem diridus que gastam muito mais ar. Então você precisa compensar na boca. Né? O PVC ele gasta muito pouquinho ar, ele é um instrumento bem econômico, vamos dizer assim, é um carro econômico. O didgeridoo de PVC geralmente é um instrumento econômico. Tem didgeridoos ali que você sopra 10 segundos e já acabou seu ar, você fala, caramba, mano, mesmo com a boca tendo esse domínio. Às vezes o bocal é maior, aí você precisa ter essa maleabilidade de compreender cada didgeridoo, né, se você tiver vários, e também entender como controlar seu lábio para executar de uma forma mais efetiva dentro de cada didgeridoo. Esse PVC às vezes eu não preciso tanto, então eu só preciso colocar muita pressão quando eu tô fazendo técnicas muito avançadas, senão eu fico um pouco mais relaxado, eu não preciso deixar aquela coisa de fazer muito esforço, né, e tudo mais o tempo todo. Então é uma questão muito, até porque cansa um pouco, não que cansa a boca, mas você fica relaxado, você nem fica pensando mais nisso depois de um tempo. Mas no comecinho é mais ou menos isso. Então vamos praticar um pouquinho no Didi, ó. Vamos lá, que tava me posicionando aqui pra ficar um pouquinho mais longe pra vocês, pro som ficar melhor. Agora a respiração, no começo a gente não sabe fazer, né? Eu tô fazendo aqui a respiração pra vocês, mas a gente só vai fazer daqui, ó. E tentar respirar, ó. É mais difícil, não é fácil fazer isso não. O que vocês podem tentar fazer é tá soprando e tentar encaixar a respiração, ó. Mesmo que vocês parem. E aí vocês vão ter que depois entender e tentar acertar é soltar o ar de novo, ó. Vou começar soprando, ó. Então lembra que eu falei que fica um pouco mais agudo? Vamos lá, é mais ou menos esse daqui, ó, pra vocês perceberem, ó. Eu esvaziei todo o ar da minha boca, ó. Então nesse processo, a gente tem que tentar respirar nesse meio tempo, ó. Eu fiz uma respiração bem longa, mas a gente não vai fazer isso no começo, a gente vai fazer respirações curtinhas até pra treinar essa transição. Não sempre, né? A partir do momento que vocês entendam ela, vocês vão cada vez tentando fazer mais curtinhas pra vocês entenderem e automatizarem isso, sabe? E é muito legal vocês começarem às vezes tentar fazer um ritmo. Vamos fazer esse primeiro teste já para poder finalizar essa aula.
Aí vocês vão, cada um passo no nível de vocês, né? E tentando chegar a essa meta que eu vou fazer agora, ó. Eu já tava fazendo com ritmo. Vamos fazer só a respiração, ó. Vocês perceberam que agora eu fiquei um tempão sem fazer a respiração de novo? É porque eu tinha enchido muito meu pulmão. Eu não precisava mais respirar. Então eu fiquei assoprando pra esvaziar um pouco o pulmão pra eu poder respirar de novo. A ideia é nem você tá muito cheio e nem muito vazio. Você sempre ficar no meio termo. Como a gente tá falando. Eu tô falando com vocês aqui, eu não fico totalmente sem ar no pulmão, como eu não fico com o meu pulmão cheio pra falar com vocês. Entendeu? Essa é mais ou menos, acho que é as dicas que eu posso dar pra ter esse primeiro contato da respiração com o didgeridoo. Agora vocês entendendo, eu espero que vocês consigam fazer isso pelo menos num prazo curto, vai, uma semana, no primeiro mês pelo menos já estarem entendendo, dominando essa coisa da respiração. A gente vai começar a ir para umas aulas que a gente vai fazer algumas coisinhas a mais, mas eu não recomendo vocês dedicarem a estudar essas aulas sem ter entendido até essa aula, porque o que acontece? Eu já vi muita gente que toca um monte de técnica e o cara não aprendeu a fazer respiração. E aí na hora que ele vai tocar, ele tem que ficar parando o tempo todo para respirar. E ele não sabe fazer nada, porque ele não entendeu que a principal parte do didgeridoo, a mais legal, é você usar a respiração como um efeito sonoro. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, mas ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui, ó, eu vou fazer a respiração nesse... Porque lembra que eu falei que fica mais agudo, ó? E é isso que você vai marcar o ritmo. Não adianta você fazer isso que tá fazendo sem saber respirar, se você pode usar a respiração para fazer uma variação sonora. Então você consegue até fazer o tuts, por exemplo, ó, na hora da respiração. Então tem muitas técnicas que se você não entende como faz a respiração, você não vai conseguir evoluir. Então meu ponto, a minha principal dica, treina algumas para não ficar muito chato. Porque às vezes é chato mesmo você ficar só no canudinho, ficar só no didgeridoo, ficar só parecendo que você tá soltando pum ali o tempo todo. Não é legal isso, né? Ainda mais quando você já tem uma hora que você já fala, caramba, porque eu não tô conseguindo fazer. Já vi amigos que se frustraram, assim, porque já tava quase um mês tentando, não tava conseguindo fluir, assim. Bem que era a distância, né? Eu tava tentando ensinar ele. Pessoalmente é um pouco mais fácil. E aí eu sei que ele meio que tava tentando fazer essas técnicas, ele parou de treinar essa primeira etapa, ele não conseguiu fazer essa etapa, ele tentou fazer as outras técnicas, ele foi num limite que ele precisava entender a respiração para evoluir nas outras técnicas, ele não foi nenhum e nem no outro e parou, entende? Então é muito comum acontecer isso com as pessoas. Então o meu maior pedido para vocês tomarem cuidado nesse primeiro comecinho é vocês simplesmente entenderem a respiração, focarem nela. Eu a primeira semana não sabia fazer mais nada, eu não sabia fazer voz, eu não sabia fazer nada. Eu fiquei uma semana treinando a respiração constantemente. E por isso que eu consegui, depois de um prazo de 3 dias, durante 5, 6 horas no dia que eu ficava treinando lá no meu didgeridoo de PVC, porque não era nem um didgeridoo, era um caninho mesmo de menor do que esse daqui de 32, eu fiquei lá tentando, nem tentei na água, depois que eu fui tentar fazer na água, para poder conseguir aperfeiçoar e sutilizar esse ciclo da respiração. Aí quando eu peguei um didgeridoo de bambu, eu já tava craque. Aí eu já comecei a fazer a aplicação na galera. Então essas são minhas principais dicas. Não evolua muito sem aprender a respiração. Ela vai ser a base de todas as técnicas. Se você não aprender a respiração, você não vai aprender técnicas. Pelo menos as técnicas de uma forma cíclica, né? Onde elas se complementam. Eu posso fazer técnicas que eu não preciso da respiração, mas você vai ficar preso a isso? Você vai ficar limitado a isso? É igual você andar de bicicleta, você sabe empinar. Então você vai ficar sem uma roda na frente só empinando. Mas você não vai conseguir fazer um downhill, você não vai conseguir fazer um monte de coisa só empinando, porque você está sem uma roda. Então não adianta nada você fazer uma coisa super difícil, né? Que é andar empinando sem depender de uma roda, mas uma hora que você precisar da roda da frente você não tem. E aí você vai cair. Então eu acredito que é uma coisa muito, muito importante do didgeridoo a gente conseguir entender a respiração e usar ela de base para aprender as técnicas. Se você não aprender a respiração e não colocá-las em todas as técnicas que você está aprendendo, você vai tropeçar para frente e uma hora vai desanimar.
Provavelmente. É a história que eu conheço da maioria das pessoas. Eu conheci pessoas que ainda persistiram muito e depois de muito tempo conseguiram parar e dedicar e focar na técnica. E uma coisa que eu não falei que era muito importante mesmo, é o didgeridoo a gente não toca igual eu toco. Lateral. Tá vendo que eu tô tocando aqui num ângulo de uns 30 graus, mais ou menos? O certo é tocar no meio. O problema é que quando eu aprendi a tocar didgeridoo, não tinha ninguém falando isso. E a gente via um monte de gente tocando aqui. Então, o certo é tocar aqui. É mais fácil tocar aqui. Realmente, é muito mais fácil no começo. Só que depois você vai perder uma... Não sei quantos, mas muitas técnicas que você precisa fazer com o meio. Então, eu tô num processo de de reconstrução. Eu tenho que desaprender tudo que eu aprendi a tocar durante esses mais de 10 anos para poder reaprender tocando no meio. Pra vocês terem uma ideia. Então, não queiram passar por isso. Se vocês têm a oportunidade de agora começar a tocar didgeridoo, ou estão começando agora, toquem com didgeridoo centralizado. Tá vendo como eu sou mais abafado, ó? É porque eu não domestiquei meu lábio e eu preciso aprender a fazer isso. Então, eu ainda tenho esse vício. Eu vou estar tocando lateral. Ouçam o que eu tô falando, mas façam o que eu tô dizendo. Tipo, como que é o ditado? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, alguma coisa assim, não é? Mais ou menos esse ditado. É porque se vocês aprenderem a ser lateral, por mais que seja mais fácil no começo, vocês vão aprender errado. Hoje em dia, um monte de informação que a gente tem. Então treinem com o didgeridoo na frente, para vocês não terem que passar o processo que eu tô tentando há anos virar o didgeridoo pra frente, eu não consegui ainda. Porque também não foquei, não dediquei igual eu tô falando pra vocês fazerem com a respiração. Por quê? Porque eu toco na rua, eu preciso disso, eu já trabalho com isso. Então, para eu chegar numa apresentação e tocar um didgeridoo errado, assim, ruim ainda, porque eu tô fazendo na frente, eu não faço. E como eu treino pouco em casa, porque eu toco muito mais na rua do que em casa, eu não pratico. Então, a minha dica: toquem central desde o começo. Aproveitem que vocês não sabem nada, aprendam a tocar no meio, porque vocês vão ver os melhores do mundo tocando no meio. É possível, não é muito difícil. É difícil você reaprender, isso é difícil. Então, aprendam tocando com a lateral só se vocês realmente estão nem aí para essas dicas mais futuras, né? Se vocês vão achar que é mais fácil e querem aprender assim, também faz parte. A gente tá passando informação. Mas se vocês puderem, dica de ouro é tocar com o centro da boca, tá bom? Nossa, essa aula foi acho que uma das maiores de todas. Eu tô falando isso todas as aulas, né? Que vai ser curtinha. Já desisti de falar que as aulas vão ser curtas. As aulas vão ser o que elas têm que ser.